Olá, meu nome é Melissa e tenho 30 anos. Moro em Denver, Colorado, com meu marido, Benjamin. A vida tem sido uma linda jornada para nós, especialmente agora que estamos ansiosos para dar as boas-vindas ao nosso primeiro filho. Estou grávida de 8 meses, e cada chute, cada movimento, cada batida do coração do bebê nos enche de alegria e expectativa. Benjamin e eu trabalhamos muito para nos preparar para esse novo capítulo. Nos últimos 2 anos, nossa maior prioridade tem sido economizar para o futuro do nosso bebê. Benjamin trabalha como consultor de TI, muitas vezes assumindo projetos freelancers extras, enquanto eu cuido das finanças como contador em tempo integral. Ambos cortamos gastos desnecessários, abrimos mão de férias e deixamos luxos de lado tudo para construir uma rede de segurança financeira sólida para eventuais necessidades médicas durante ou após o parto. Juntos, conseguimos economizar $150 mil, destinados especificamente a despesas hospitalares, tratamentos e cuidados com o nosso bebê. Para nós, não se trata apenas de dinheiro, é uma tranquilidade saber que, aconteça o que acontecer, poderemos oferecer ao nosso filho o melhor cuidado possível. Durante toda a gravidez, Benjamin tem sido meu alicerce. Ele me acompanha em todas as consultas, ajuda a montar o quartinho do bebê e até lê livros sobre criação de filhos comigo à noite. Pintamos o quarto com um tom suave de azul celeste, montamos o berço e já estocamos todos os itens essenciais para a chegada do nosso pequeno. Cada detalhe foi pensado com muito amor e esperança. Uma das maiores bênçãos da minha vida também foi a mãe de Benjamin, Evelyn. Como meus pais moram longe, Evelyn assumiu um papel quase maternal para mim, me acolhendo de braços abertos. Ela é carinhosa, atenciosa e está radiante com a ideia de se tornar avó. Sempre nos convida para almoçar, prepara minhas comidas favoritas e compartilha conselhos valiosos baseados em sua própria experiência. Mas, apesar de todos esses momentos felizes, nem tudo tem sido fácil. Cristina, a irmã mais velha de Benjamin, sempre teve uma relação complicada conosco. Ao longo dos anos, ela enfrentou dificuldades com infertilidade, algo pelo qual eu realmente tenho empatia. No entanto, ao invés de encontrar paz, Cristina deixou que sua dor se transformasse em ressentimento por mim. Sempre tentei ser gentil e respeitosa, evitando conflitos, mas seus comentários passivo-agressivos continuam me ferindo profundamente. Para evitar tensões, Benjamin e eu geralmente planejávamos nossas visitas à casa de Evelyn em horários em que Cristina não estivesse presente. Na maioria das vezes, essa estratégia simples funcionava bem. Mas eu nem imaginava que, em breve, nossas vidas tomariam um rumo muito mais sombrio e perigoso do que eu jamais poderia imaginar. Quando a gravidez avançou para o 2º mês, Benjamin e eu ouvimos o coração do nosso bebê pela primeira vez. O som suave e acelerado daquela batida preencheu a sala durante a consulta de ultrassom e nos fez chorar. Foi um momento mágico. Estava acontecendo de verdade, havia uma vida crescendo dentro de mim. Naquela noite, comemoramos em casa, em silêncio, abraçados com um pouco mais de força, tomados pela alegria e pela gratidão. Com o passar das semanas, os enjoos matinais começaram a diminuir. E, ao entrar no 5º mês, alcançamos outro marco importante, a consulta para descobrir o sexo do bebê. Lembro de estar deitada na mesa de exames, com Benjamin segurando minha mão. Estávamos nervosos, mas cheios de expectativa. O técnico de ultrassom sorriu e anunciou: "Parabéns, é um menino." Meus olhos se encheram de lágrimas. Benjamin beijou minha testa e sussurrou: "Nosso pequeno Bob." Já havíamos escolhido o nome meses antes, mas ouvir a confirmação tornou tudo ainda mais real. A cada mês, Benjamin e eu nos preparávamos melhor emocional e financeiramente. Terminamos de pintar o quartinho do Bob, montamos o berço e organizamos todas as roupinhas por tamanho. No 7º mês, finalmente atingimos nossa meta de economia, $150 mil. Uma rede de segurança sólida que nos dava paz de espírito. Durante todo esse tempo, Evelyn continuou sendo meu porto seguro. Ela nos visitava com frequência, cozinhava para nós, trazia vitamina Z, quando Benjamin estava sobrecarregado com o trabalho, me acompanhava nas consultas médicas. Ela estava radiante com a ideia de ser avó, sempre tricotando mantas de crochê para o Bob. Seu carinho me ajudava a acalmar muitos dos medos de mãe de primeira viagem. Mas, por mais lindos que fossem esses momentos, as sombras da amargura de Cristina nunca desapareciam completamente.
Embora evitássemos vê-la pessoalmente, havia ocasiões em que nossos caminhos se cruzavam e cada encontro era como andar sobre cacos de vidro. Numa tarde de domingo, Evelyn nos convidou para o almoço. Ela tinha preparado meu prato favorito, seu frango assado especial com manteiga de alho. Benjamin e eu chegamos com flores, esperando por uma refeição tranquila. Mas, assim que entramos, senti meu coração apertar. Cristina já estava sentada à mesa de jantar. Nossos olhares se cruzaram e, embora ela tenha forçado um sorriso, a frieza em seus olhos era impossível de ignorar. Bem, olhe só para você, disse ela, com um tom carregado de sarcasmo. Ainda encenando a princesa grávida delicada, como sempre vejo, disse Cristina com desdém. Respirei fundo, lutando para não reagir. Olá, Cristina, respondi com suavidade, mantendo a compostura. Benjamin interveio imediatamente, com a voz calma, mas firme. Chega, Cristina. Viemos para almoçar, não para ouvir seus comentários sarcásticos. Cristina deu de ombros, fingindo inocência. Eu só estava puxando o assunto. Não precisa ser tão sensível. Evelyn, sempre tentando manter a paz, rapidamente mudou o rumo da conversa para assuntos mais neutros, perguntou sobre o quartinho do bebê, sugeriu nomes, mesmo sabendo que já tínhamos decidido por Bob, e falou sobre o tempo e novas receitas. Todos tentamos acompanhá-la, mas a tensão pairava no ar, pesada durante toda a refeição. Cristina se manteve distante pela maior parte da tarde, mexendo no celular e revirando os olhos toda vez que Evelyn se animava ao falar da chegada iminente de Bob. Apesar do desconforto, me esforcei para manter a calma. Eram apenas algumas horas, e em breve estaríamos de volta ao nosso refúgio de tranquilidade. O que eu não sabia é que aquele almoço, por mais desconfortável que tenha sido, seria um dos últimos momentos de paz antes de tudo começar a desmoronar. Poucos dias depois, Benjamin teve uma manhã atribulada, cheia de reuniões e tarefas. Como eu estava me sentindo relativamente bem naquele dia, decidi visitar Evelyn sozinha. Ela me convidou para ajudá-la a organizar alguns itens de bebê que havia comprado, uma tarefa que sempre me animava. A casa estava tão acolhedora como sempre. O cheiro de pão de banana recém-saído do forno preenchia o ar quando Evelyn me recebeu com um sorriso caloroso. Entre, querida, disse ela. Fiz o seu favorito. Fomos direto para a cozinha, e passamos a próxima hora conversando, dobrando roupinhas de bebê e discutindo os últimos preparativos para a chegada de Bob. Momentos assim com Evelyn sempre me faziam sentir acolhida, como se eu tivesse uma segunda mãe por perto. Mas a paz não durou. Quando me levantei para pegar outra caixa com macacões minúsculos, ouvi a porta da frente se abrir. Meu estômago se revirou e imediatamente eu conheci aquela voz. Cristina. Ela entrou na sala de estar sem sequer olhar direito para mim. Ah, é você, disse, seca. Não achei que estaria aqui hoje. Mantive um tom educado, porém alerta. Eu também não sabia que você viria. Evelyn, percebendo a tensão súbita, se desculpou e subiu para buscar umas caixas antigas no quarto de cima, deixando-me sozinha com Cristina por alguns instantes. Meu coração disparou. Eu não gostava de ficar sozinha com ela, mas também não queria demonstrar fraqueza. Cristina desligou o celular e olhou diretamente para mim. Desta vez, sem sarcasmo, apenas uma frieza determinada. Preciso falar com você, disse, com a voz firme. É sobre dinheiro. Franzi a testa, confusa. Que dinheiro? Os $150.000 que você e Benjamin economizaram pro bebê, ela respondeu, direta, cruzando os braços. Eu preciso desse dinheiro, disse Cristina, com firmeza. Fiquei paralisada, atônita com a audácia dela. Esse dinheiro é para os cuidados médicos do Bob. Cristina, nós guardamos para emergências caso algo aconteça durante ou depois do parto. Você nem sabe se vai precisar, ela retrucou de imediato. Enquanto isso, eu estou me afogando em dívidas por causa dos meus tratamentos de fertilidade. Família deveria ajudar uns aos outros. Você está sendo egoísta. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sinto muito por tudo que você passou, de verdade. Mas esse dinheiro não está em discussão. É pela saúde e segurança do meu filho. Eu não posso te dar isso. O rosto dela se contorceu em raiva. Você não merece nada disso. Só teve sorte de casar com o Benjamin.
Você nunca lutou como eu. Nem percebe o quanto é abençoada. Antes que eu pudesse responder, a voz de Evelyn ecoou do andar de cima. Está tudo bem aí embaixo? Sim, Evelyn, está tudo bem, respondi rápido. Mas por dentro, eu sabia que não estava. A forma como Cristina me encarava, o ressentimento nos olhos dela, algo nela havia quebrado. O ar se tornou pesado. Os olhos de Cristina brilhavam de fúria, a respiração ofegante, as mãos cerradas em punhos. Senti meu coração disparar. Meus instintos gritavam que eu não estava segura ali, sozinha com ela. Você acha que é melhor do que eu? Ela sibilou, se aproximando. Você não merece o Benjamin. Você não merece esse bebê. Cristina, por favor, se acalme, pedi, com a voz trêmula, mas firme. Isso não é jeito de resolver nada. Pare com isso. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, ela se lançou para frente com uma velocidade assustadora. Seu pé acertou diretamente minha barriga, já inchada, em um chute forte e brutal. Um grito rasgou minha garganta enquanto uma dor dilacerante explodia no meu abdômen. Meu corpo se curvou instintivamente, as mãos protegendo a barriga, as lágrimas inundando meus olhos. E então senti, um jorro quente e repentino encharcou minha roupa e escorreu pelas minhas pernas. Minha bolsa havia estourado. Ofegante, tremia de puro terror. Mas Cristina não tinha terminado. Com meu corpo enfraquecido e curvado, ela agarrou um punhado do meu cabelo e o puxou com violência, forçando minha cabeça para trás. A dor no couro cabeludo me fez gritar. Em seguida, com crueldade, ela apertou meu rosto com força, suas unhas cravando-se na minha pele. Talvez, se eu destruir sua vidinha perfeita agora, você finalmente entenda o que é dor de verdade, ela rosnou. Eu soluçava descontroladamente, mal conseguia respirar com a força do aperto dela sobre meu rosto. Mas tudo em que eu conseguia pensar era no meu bebê. No Bob. Cada segundo parecia durar uma eternidade. De repente, um grito estrondoso ecoou atrás de nós. Cristina! Era a voz de Evelyn. Ela havia voltado do andar de cima e congelou, horrorizada ao ver a filha me atacando. Num piscar de olhos, Evelyn correu até nós. A raiva em sua voz era palpável. Sem hesitar, ela estendeu a mão e deu um tapa forte no rosto de Cristina, um estalo seco que reverberou pela sala. O que deu em você? Evelyn gritou, tomada pela indignação. Ela está grávida de 8 meses. Evelyn gritou. Você passou de todos os limites desta vez. Muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Cristina cambaleou para trás, momentaneamente atordoada pela fúria da mãe. Evelyn não perdeu tempo. Tropeçando depressa, pegou o telefone enquanto gritava comigo. Melissa, fica comigo. Não se mexa. Vou ligar para o Benjamin. Vou chamar o SAMU agora. Minha visão se embaralhava com a dor. As contrações estavam mais fortes. Meu fôlego era curto, mas conseguia sentir levemente, grata por Evelyn estar ali comigo. Em poucos minutos, tudo virou um caos. Benjamin chegou em desespero, com o rosto pálido, correndo até mim. Agarrou minha mão enquanto os paramédicos me colocavam com cuidado na maca. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele sussurrava. Estou aqui, meu amor. Eu tô com você. O Bob vai ficar bem. Aguenta firme. Logo atrás, a polícia chegou. O policial Scott avançou com calma e autoridade, enquanto sua equipe algemava Cristina pelos pulsos. Você está presa por agressão criminosa e por colocar em risco a vida de um feto, declarou o policial friamente. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Cristina, ofegante, tentou protestar, mas Evelyn a interrompeu com firmeza. Basta. Você fez isso consigo mesma, Cristina. Foi longe demais. Agora vai encarar as consequências. Enquanto Benjamin seguia comigo na ambulância, o policial Scott e sua equipe levavam Cristina presa. Evelyn ficou para trás, ajudando os oficiais e entregando acesso total às câmeras de segurança da casa que haviam gravado todo o ataque em vídeo. Era uma prova inegável do crime cometido por sua filha. Tudo havia mudado. Minha gravidez, antes tranquila, havia virado um pesadelo.
Mas a luta para proteger meu bebê estava só começando. O trajeto até o hospital foi um borrão, luzes vermelhas piscando, o som do monitor cardíaco, a voz desesperada de Benjamin me confortando e minhas lágrimas escorrendo sem parar. A dor latejava pelo meu corpo enquanto eu me agarrava com tudo à consciência, pensando apenas na segurança do Bob. Fica comigo, Melissa. Só respira. Estamos quase lá, Benjamin repetia sem parar, segurando minha mão com força, como se tivesse medo de me perder. Os paramédicos agiam rápido, monitorando meus sinais e administrando medicamentos para aliviar a dor. Um deles falou com suavidade. Você está indo muito bem, Melissa. Segura firme pelo seu bebê. Assim que chegamos ao hospital, uma equipe de médicos e enfermeiros já estava à espera. As portas se abriram e me levaram direto para a emergência obstétrica. As luzes brilhavam ao meu redor, e eu ouvia a urgência nas vozes da equipe médica. Cesárea de emergência. Trabalho de parto prematuro, cerca de 34 semanas. Senti a mão de Benjamin escorregar da minha enquanto os separavam para a preparação da cirurgia. Seu rosto sumiu por trás da movimentação frenética dos profissionais. Antes de ser levada à sala de cirurgia, sussurrei, quase sem voz. Por favor, cuida do nosso filho. A última coisa que vi antes da anestesia me tomar foi Benjamin, chorando, dizendo: Eu te amo. Horas depois, acordei em um quarto de hospital, grogue, com o abdômen latejando de dor por causa da cirurgia. O zumbido constante das máquinas preenchia o ambiente, enquanto a realidade voltava aos poucos. Minhas mãos, sem pensar, foram direto para o estômago agora vazio. Meu coração disparou. Bob, sussurrei, quase sem voz. Uma enfermeira se inclinou sobre mim e tocou gentilmente meu braço. Melissa, você acordou. Correu tudo bem. Seu filho está estável, mas na UTI neonatal. Ele é um pequeno lutador. As lágrimas de alívio encheram meus olhos. Meu bebê estava vivo. Pouco depois, Benjamin entrou no quarto. Parecia exausto, mas profundamente aliviado. Seus olhos brilhavam quando ele se sentou ao meu lado e segurou minha mão. O Bob está bem, disse-lhe baixinho. Ele é pequeno, mas os médicos estão confiantes. Vocês dois são guerreiros. Apertei sua mão com um pouco de força que tinha. E a Cristina? Perguntei, com o maxilar tenso. Está na cadeia, onde merece estar. O policial Scott e a equipe prenderam ela na hora. Mamãe entregou todas as imagens das câmeras de segurança da sala. Gravaram tudo. As ameaças, o ataque, tudo. Ele fez uma pausa. Evelyn está nos apoiando completamente. Está sendo forte, mas está com o coração partido pelo que a filha fez. Fechei os olhos, tomada por uma mistura de alívio, raiva e tristeza. Temos que garantir que ela seja responsabilizada, murmurei. Benjamin assentiu. Já entrei em contato com o advogado Eric. Ele está reunindo todas as provas. O que Cristina fez não vai ficar impune. Mesmo com meu corpo dolorido, minha mente estava clara. Essa luta ainda não tinha terminado. Ela quase destruiu a vida da minha criança e agora enfrentaria, finalmente, o peso da justiça. Os dias que se seguiram foram um frágil equilíbrio entre medo e esperança. Bob foi colocado na UTI, dentro de uma pequena incubadora cheia de fios, monitores e máquinas acompanhando cada respiração sua. Seu peitinho subia e descia lentamente, mas cada bip do monitor me fazia prender a respiração. Benjamin e eu visitávamos todos os dias, passando horas ao lado da incubadora, sussurrando palavras suaves através do vidro. A primeira vez que me permitiram tocar sua mãozinha pela pequena abertura, lágrimas rolaram pelo meu rosto. Seus dedinhos se fecharam ao redor do meu dedo com delicadeza. Tão pequeno, tão frágil e, ainda assim, cheio de vida. Os médicos se mantinham cautelosamente otimistas. Ele é um garotinho forte, garantiu a neonatologista. Com 34 semanas, os bebês geralmente têm ótimos resultados com os cuidados certos na UTI. Continuaremos monitorando respiração, alimentação e crescimento. Evelyn nos visitava com frequência, trazendo refeições quentes, roupas limpas e apoio emocional.
Muitas noites, sentava-se ao meu lado em silêncio, oferecendo aquele tipo de conforto silencioso que só mamãe consegue oferecer. Cada vez que olhava para Bob, seus olhos se enchiam de amor e também de dor. Amor pelo neto. Dor pelas ações imperdoáveis da filha. Melissa, você é mais forte do que imagina, disse ela uma noite, com ternura. E o Bob, ele é um lutador, assim como a mãe. Benjamin esteve ao meu lado o tempo todo. Mesmo enquanto resolvia toda a papelada com Eric e colaborava com os detetives, ele nunca perdeu uma única visita à UTI. Todas as noites, antes de irmos embora, ficávamos juntos observando nosso filho dormir, fazendo promessas sobre a vida que o aguardava quando estivesse forte o suficiente para voltar para casa. Com o passar das semanas, Bob crescia. Sua respiração ficava mais firme, seu peso aumentava e, pouco a pouco, os fios e tubos iam sendo retirados. As enfermeiras, que já haviam se apegado a ele, elogiavam seu progresso todos os dias. Até que, finalmente, após 5 longas semanas, o médico sorriu ao nos dar a notícia que tanto esperávamos. Seu filho está pronto para ir para casa. Desabei em lágrimas nos braços de Benjamin. Finalmente vamos levar nosso garotinho para casa, ele sussurrou. O dia em que saímos do hospital com Bob nos braços foi, sem dúvida, o momento mais emocionante da minha vida. Havíamos sobrevivido a um verdadeiro pesadelo. E agora, com nosso bebê seguro e aquecido em nossos braços, um novo capítulo se iniciava, um capítulo que envolvia a cura, justiça e a proteção do futuro da nossa família. Assim que Bob voltou para casa, seguro e ganhando forças a cada dia, sabíamos que era hora de enfrentar nossa segunda batalha, a judicial. Cristina tentou destruir o que tínhamos de mais precioso. Benjamin e eu estávamos determinados a garantir que ela enfrentasse todas as consequências pelos seus atos. O advogado Eric veio até a casa de Evelyn uma tarde, carregando uma pasta grossa repleta de documentos, relatórios médicos, depoimentos da polícia, testemunhos e as gravações das câmeras de segurança que Evelyn havia entregado às autoridades. Ele se sentou diante de nós com um semblante calmo, porém firme. Revisei tudo, começou Eric. As provas contra Cristina são muito fortes. As imagens mostram claramente a agressão, o chute em seu abdômen, os puxões de cabelo, as mãos agarrando seu rosto. Combinando isso aos seus registros médicos, ao depoimento da Nick Stay e aos relatórios policiais, temos um caso extremamente sólido. Benjamin assentiu com firmeza. Ela quase matou minha esposa e meu filho. Queremos garantir que ela seja responsabilizada por tudo. Eric continuou. Por você estar grávida de 8 meses na época, as acusações se agravam conforme a legislação estadual. Cristina enfrentará várias acusações criminais, agressão agravada a uma gestante, exposição imprudente de um feto ao risco e infligir intencionalmente sofrimento emocional. Engoli em seco, segurando Bob mais perto de mim, que dormia tranquilamente em meus braços. Por quanto tempo ela pode ser condenada? Perguntei, num sussurro. Eric respirou fundo antes de responder. Dada a gravidade do caso e o peso das evidências, a promotoria buscará a pena máxima. Estamos falando de prisão em regime fechado. Nada de liberdade condicional ou advertência, uma sentença real. Evelyn, sentada ao meu lado, enxugou discretamente uma lágrima. Parte meu coração como mãe ver onde Cristina chegou, mas ela fez suas escolhas. Melissa, Benjamin, vocês merecem justiça. E o Bob merece crescer em paz, cercado de amor. Benjamin estendeu a mão e apertou-a dela com carinho. Obrigado, mãe. Não teríamos conseguido sem você. Enquanto Eric preparava os documentos finais para protocolar as acusações, olhei para o rostinho sereno de Bob e fiz uma promessa silenciosa. Eu sempre vou te proteger. Ninguém jamais vai te machucar de novo. O processo legal estava oficialmente em curso. Cristina logo teria que responder por cada ato, e dessa vez não haveria como escapar da verdade. 2 meses depois, o tribunal estava carregado de tensão quando Cristina finalmente foi levada a julgamento. Benjamin e eu estávamos lado a lado, de mãos dadas, firmes. Eric, preparado e confiante, sentou-se conosco, com o caso montado sobre evidências inquestionáveis. Quando Cristina entrou no tribunal, estava irreconhecível, mais magra, pálida, claramente abalada. Sua postura arrogante havia desaparecido, substituída por um silêncio tenso e olhar inquieto que evitava o nosso a todo custo.
A acusação começou com uma declaração inicial forte e direta, detalhando o ataque de forma minuciosa, a tentativa de extorsão, as ameaças, a agressão física e o risco real de termos perdido nosso filho. Em seguida, os vídeos das câmeras de segurança da casa de Evelyn foram exibidos em uma grande tela. As imagens falavam por si, o horror do momento capturado sem cortes, sem dúvidas, sem espaço para negações. A discussão furiosa. O chute violento de Cristina no meu estômago. Os puxões de cabelo, o rosto agarrado. Meu colapso quando minha bolsa estourou. A sala do tribunal mergulhou em um silêncio absoluto quando a filmagem terminou. Ninguém ali podia negar o que acabará de assistir. O promotor se virou para o júri com firmeza na voz. Isso não foi um acidente. Foi um ataque deliberado e brutal contra uma mulher grávida e vulnerável e contra uma vida inocente ainda por nascer. O advogado de defesa de Cristina tentou, com pouco entusiasmo, argumentar que sua cliente agiu sob extremo sofrimento emocional, sufocada por suas lutas com a infertilidade. Mas, ao ser interrogada, Cristina perdeu o controle mais uma vez. Sua voz subiu, carregada de raiva. Eu fui pressionada demais. Ela tinha tudo o que eu queria. Eu perdi o controle, só por um instante. Isso não é crime. O promotor manteve a calma. Mas é sim um crime. Um crime grave. Seu momento de fúria colocou duas vidas inocentes em risco. Senti a mão de Benjamin apertar a minha com força. Nossas emoções estavam à flor da pele, mas nossos corações permaneciam firmes. Quando Evelyn foi chamada para depor, sua voz soou baixa, porém firme. Eu amo minha filha, mas o que ela fez é imperdoável. Eu vi tudo com meus próprios olhos e entreguei as imagens à polícia. Melissa é como uma filha para mim. Ninguém merece ser atacado daquela forma, especialmente enquanto carrega uma criança no ventre. Depois de vários dias de depoimentos intensos, o juiz retornou à sala para ler o veredito. O silêncio que se fez foi absoluto. Cristina, o júri a considerou culpada de todas as acusações: agressão agravada contra uma mulher grávida, colocação imprudente de um feto em risco, e infligir intencionalmente sofrimento emocional e psicológico. A voz do juiz era firme e inabalável. Diante da gravidade dos seus atos, esta corte a condena a 5 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Além disso, você deverá pagar restituição total pelos custos médicos, danos morais e honorários advocatícios das vítimas. O som seco do martelo ecoou pela sala. Respirei fundo. Meus olhos se encheram de lágrimas, desta vez, de alívio. Benjamin inclinou-se e sussurrou em meu ouvido. Acabou. Ela finalmente está sendo responsabilizada. Enquanto Cristina era escoltada para fora da sala algemada, lançou um último olhar rancoroso em nossa direção. Mas dessa vez, já não havia poder por trás daquele olhar. A justiça havia sido feita. Quando o julgamento terminou, senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. O pesadelo finalmente havia terminado. Cristina agora cumpria sua pena e, pela primeira vez em muitos meses, eu podia respirar com liberdade. Pouco tempo depois da sentença, Evelyn nos recebeu em sua casa. Bob dormia tranquilamente em seu berço, ao nosso lado, seu peitinho subindo e descendo num ritmo sereno. Evelyn estendeu a mão e segurou a minha com carinho. Melissa, disse ela suavemente, eu sei que esse tem sido um período incrivelmente doloroso para você, para todos nós. Jamais poderei desfazer o que Cristina fez, mas quero que saiba que minha casa está aberta para vocês dois pelo tempo que precisarem. Eu ficaria honrada se você ficasse aqui comigo, enquanto continua a se curar e criar o Bob. Sua voz tremeu um pouco, mas a sinceridade em suas palavras era inegável. Olhei para Benjamin, que sorriu com ternura e apertou minha mão. Significaria muito para nós, mãe, ele disse. Você já fez tanto. Seríamos gratos por ficar aqui e recomeçar juntos. E foi assim que decidimos morar com Evelyn. Sua casa tornou-se nosso refúgio, um lar acolhedor, seguro e cheio de carinho. Ela me ajudava com a amamentação do Bob, com suas consultas médicas e nas noites longas em que ele lutava para dormir. Cada vez que eu a via segurando Bob em seus braços, via também o amor imenso que sentia por ele e o compromisso silencioso de garantir que o ciclo de dor terminasse ali, com ela. Com o passar das semanas, a casa se encheu de risadas, canções de ninar e momentos de ternura familiar.
Bob ficava mais forte a cada dia. Seu corpinho antes tão frágil agora se enchia das dobrinhas saudáveis de um bebê feliz. Seus olhos curiosos nos acompanhavam pela sala, e seu sorriso iluminava nossos corações. Benjamin e eu nos adaptamos, aos poucos, a esse novo ritmo de vida. Nos tornamos ainda mais unidos, mais gratos um pelo outro, fortalecidos por tudo que havíamos enfrentado. Evelyn, que quase perdeu a filha e a família, reencontrou a paz rodeada pela alegria de seu neto. O medo e o caos que um dia nos consumiram agora pareciam pertencer a um passado distante. A cada manhã, ao segurar Bob em meus braços, eu lembrava do motivo de termos lutado tanto e de por que continuaríamos sempre a protegê-lo. Um ano passou mais rápido do que eu podia imaginar. A vida havia se estabilizado em um ritmo doce, calmo e cheio de amor tão distante do caos que um dia enfrentamos. Bob cresceu e se tornou um menino esperto, saudável e cheio de curiosidade, enchendo cada canto da casa com risos e luz. Hoje era o dia com que sonhávamos nos momentos mais difíceis, o primeiro aniversário do Bob. Evelyn passou a semana inteira preparando a festinha. Balões coloridos enchiam a sala. Serpentinas pendiam das janelas, e o aroma doce de cupcakes recém-assados pairava no ar. Sobre uma mesinha, havia um bolo azul e branco lindamente decorado, com uma vela enorme em forma de número 1, à espera de ser acesa. Amigos e familiares próximos se reuniram, sorrindo e batendo palmas enquanto Bob, sentado em sua cadeirinha, olhava tudo com os olhos arregalados e encantados pela alegria ao seu redor. Benjamin estava atrás de mim, com os braços ao redor da minha cintura protetora e presente, e Evelyn sentou-se perto, os olhos brilhando de uma alegria serena. Enquanto cantávamos um parabéns para você, as lágrimas vieram, mas, dessa vez, eram lágrimas diferentes. Não eram de medo, nem de dor, nem de tristeza. Eram lágrimas de pura gratidão. Um ano atrás, eu não sabia se Bob ou eu sobreviveríamos. Mas agora estávamos aqui, vivos, seguros e cercados de amor. Quando a música terminou, me inclinei e beijei a testa do meu filho, sussurrando: "Você é meu milagre. Foi por você que lutei, e por você, lutarei sempre." Benjamin sorriu e completou baixinho: "Você é a razão pela qual somos mais fortes do que nunca." Evelyn colocou a mão delicadamente sobre a minha. "Vocês dois deram a esta família uma segunda chance de felicidade. E o Bob é o nosso novo começo." Enquanto a festa seguia animada, fiquei um pouco para trás, observando a cena à minha frente, meu marido rindo junto com nossos amigos, Evelyn segurando Bob enquanto ele ria, e o calor da família envolvendo todos nós. As sombras do passado finalmente haviam desaparecido. As ações de Cristina, que uma vez ameaçaram nos destruir, foram superadas. No fim, saímos mais fortes, mais unidos e mais gratos do que nunca. Esse era o nosso novo começo. E quando olhei para meu lindo filho, soube que, não importando os desafios que a vida trouxesse, enfrentaríamos tudo juntos como uma família. Muito obrigado por assistir a essa história emocionante. Se você gostou e quer ouvir mais histórias poderosas e inspiradoras como esta, curta este vídeo. Eu adoraria saber sua opinião, então sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Seu apoio realmente significa muito para mim. Vejo vocês na próxima história.